Então vamos continuar falando sobre as igrejas, né? Já estamos falando, nós estamos na terceira igreja, igreja de Pérgamo. E a gente tem que lembrar quando nós estudamos as 7 cartas às igrejas, a gente fala muito do histórico e do coletivo. Mas com a carta e as igrejas, é para cada um de nós. Tem que pedir o Espírito Santo para ver o que eu tenho de Éfeso, o que eu tenho de Esmirna, o que eu tenho de Pérgamo e assim por diante. O que eu não deveria ter. Porque a gente já fala muito no coletivo, mas para as igrejas, então é para mim também. A gente tem que sempre pedir a Deus, pô, onde é que eu estou aqui? O que eu tenho de Éfeso? O que eu tenho de Esmirna? Para ficar só com o ponto positivo de cada um e ser um vencedor, né? Então nós estamos falando da igreja de Pérgamo, que é a terceira. Vamos ler aqui antes de falar. Apocalipse 2, Apocalipse 2, 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome, e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, antes da gente considerar a parte de hoje, eu só vou relembrar o que a gente falou semana passada, até para quem não teve aqui, sabe onde que estávamos, e também para relembrar. A igreja de Pérgamo representa a igreja depois que a igreja foi perseguida, a partir do ano 313, quando o cristianismo virou a religião oficial do império. E Pérgamo tem 2 significados. O primeiro, bem casada, porque a igreja casou com o Estado, com o império. Representa a igreja adúltera, porque a igreja perseguida achou nos braços de outro um conforto que não estava na hora de ter conforto, nem consolo. O império começou a dar lugar e espaço para os cristãos, benefícios, dinheiro, posições. E por causa disso vem outro significado de Pérgamo, que é torre alta, torre bem edificada. E o significado de torre ali é quando um exército chega no lugar, edifica aquela torre para estabelecer ali o seu reino. Então, como a igreja achou espaço aqui nesse mundo, achou que estava na hora de reinar e começou a ser uma igreja mundana, preocupada com os valores e com as coisas dessa terra. Resumindo, Pérgamo é isso. Ela é adúltera, porque o diabo veio como leão durante Esmirna. E aqui em Pérgamo ele vem como uma serpente encantadora, sedutora. É igual quando um homem ou uma mulher quer chegar em alguém, vai cortejando, vai seduzindo. E assim que o diabo fez na época de Pérgamo. Foi trazendo benefícios para os cristãos, direito, foi trazendo vantagens e até dinheiro, que nós vamos ver aqui hoje, a doutrina de Balaão. Igual eu comentei semana passada, está aparecendo com a igreja brasileira de hoje. Está querendo casar com a política para ver se tem espaço, para ver se é menos perseguida. A história se repete. Nós vivemos a época de Laodiceia, mas tem Pérgamo ainda. Está misturado ainda. Isso aqui não é uma divisão bem definida, igual eu já falei. Laodiceia prevalece, mas tem muita coisa de Pérgamo, de Tiatira, que nós vamos ver aqui. Então, essa coisa de buscar, como meu pai falou aqui, né? Quando a gente era da igreja, nós vamos tomar a autoridade, o poder e a autoridade. O poder e a autoridade já foi dado a Jesus. Ele só não está exercendo porque está esperando o noivo, como eu já falei. Então a igreja hoje está querendo casar com o Estado, por quê? Porque eu vou ter menos perseguição, vou ser reconhecido, o meu espaço, o meu direito.
A igreja não está no direito nenhum agora, não. A igreja está no momento só de testemunhar. O direito dela vai ser reconhecido quando o rei voltar. Então, o que a gente falou basicamente semana passada foi isso. Pérgamo significa a igreja adúltera. A igreja que traiu Jesus quando foi buscar em outro lugar, nos braços de outro, que é do mundo, na época era do império, consolo, refúgio, esperança, expectativa. E como que o diabo fez isso, né? A igreja misturou com o cristianismo com o império, como que o diabo fez que a igreja tornasse adulta? Aí a Bíblia considera, fala aqui no versículo 14. Entretanto, tem algumas coisas contra ti. Então Jesus tem uma coisa contra essa igreja de Pérgamo. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Então hoje nós vamos considerar essas duas doutrinas aí. Jesus falou que é contra elas. Nós vamos tentar entender o que significa essa doutrina naquela época e nos dias de hoje. Jesus é contra. E doutrina é um ensinamento. Nós vamos ver aqui mais para frente que a doutrina dos nicolaítas, lá em Éfeso, era só uma prática. As pessoas praticavam. Aqui em Pérgamo já foi institucionalizado, foi ensinado. Deve-se comportar assim. Então, nós vamos considerar aqui a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Primeiro a gente vai entender quem era Balaque e Balaão. Essa história está lá em Números, do capítulo 22 ao 25. Não dá para ler os 4 capítulos, é lógico. Nós vamos considerar uma parte dele. Eu vou tentar resumir a história aqui. Balaque, ele era o rei de Moabe. Está vendo ali debaixo de Ruben? E qual que era a importância disso? Aqui já tinha passado 40 anos com o povo no deserto. Foi depois que o povo rodeou o deserto, Deus falou, pegai de novo o rumo do norte. Então, na beira de chegar em Canaã, tinha o rei Balaque de Moabe. Quer dizer, era um momento decisivo para a história de Israel. E quando tem uns momentos decisivos nas nossas vidas, o diabo inventa uma artimanha. Então esse Balaque, quando viu o povo de Deus chegando, Israel chegando, mandou chamar Balaão, que era um profeta, e pediu que Balaão amaldiçoasse aquele povo, fizesse algum encantamento para ele não ser destruído, porque ele viu que o Moisés e o povo destruiu todas as nações até chegar ali. Só que Balaão viu que, como era o profeta, viu que não era possível amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas Balaque insistiu e ofereceu ele dinheiro, ofereceu benefícios e foi seduzindo Balaão. Aí teve um episódio que nós vamos ver aqui, que a gente já conhece aqui, que ele tentou ir, e quando no meio do caminho, um anjo colocou ele no caminho dele, e a mula travou e não andou. E a mula até falou para ele, por que você está me batendo? Porque tinha um anjo diante de Balaque. De Balaão. De Balaão. Então Balaão viu que não tinha jeito de amaldiçoar o povo de Deus. Aí ele falou assim com Balaque, não tem como eu amaldiçoar o povo de Deus não. Mas tem um jeito de você fazer o povo de Deus ser prejudicado. Se você fazer esse povo pecar, aí eles vão, consequentemente, Deus vai afastar deles e Deus vai repreendê-lo. Então você vai enfraquecer o povo fazendo ele pecar, não atacando diretamente. Resumindo, essa doutrina de Balaão. Foi o que Constantino, o diabo, fez através de Constantino. Se durante 200 anos eu não consegui destruir esse movimento, né, na época cristão, então eu vou misturar. E misturando eles vão afastar de Deus e vão enfraquecer. Foi isso que Balaão ensinou para Balaque. Essa que é a doutrina de Balaão. Se não pode destruir o povo, se não pode fazer eles recuarem na fé, faz eles pecarem contra Deus. Porque aí eles vão receber a consequência de se afastar de Deus. E isso é o resumo, que é a doutrina de Balaão. Nós vamos ver como que isso foi se espalhando aí na história do cristianismo. Tem uma astúcia do inimigo. Eu não posso destruir não, mas se eu fizer você tropeçar, você vai afastar de Deus. Essa é a doutrina de Balaão. Eu resumi a história aqui. Então Moabe ali era o momento decisivo, era a fronteira para começar a entrar e possuir a terra, depois de 40 anos. Então, lá em Números 25, o que Balaão ensinou? Qual foi a estratégia para fazer o povo cair?
Números 25. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, que era o reino de Balaque. Pois elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu contra eles. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Mate cada um seus homens que se ajuntaram a Baal-peor. E eis que vem um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos um midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estava chorando à porta da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança. Foi após o israelita e, entrando na sua tenda, os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Agora no 31:13. Números. 31:13. Saíram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, ao encontro deles fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes de centenas, que vinham do serviço da guerra. E lhes disse: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças, e todas as mulheres que conheceram o homem, deitando-se com ela. Então, a estratégia que Balaão ensinou a Balaque foi isso. Ele falou: pega as mulheres de Moabe, faz elas dançar na frente dos israelitas. E seduziu eles. Quando eles viram aquelas mulheres lá, se ajuntaram a elas e começaram a praticar a idolatria a Baal. Convida as mulheres, deixa elas dançando aqui. Então foi a fornicação. Aqui nós estamos falando da parte física, fornicação física, e começaram a idolatrar Baal, pior, Deus Baal. Então quando deixou aquelas mulheres entrar ali, aí o povo ficou seduzido. Foi o que aconteceu com a igreja. As mulheres aqui representam os muitas vezes favores e propostas e ideologias e maneiras de pensar que às vezes o diabo coloca diante de nós. Igual semana passada eu dei o exemplo de algumas alianças que às vezes a igreja faz aqui no mundo, o capitalismo, o marketing, o entretenimento, dei alguns exemplos. Que às vezes a gente deixa se seduzir por algumas maneiras de pensar e de conduzir a igreja para facilitar a nossa vida. Isso é um adultério espiritual, porque nosso único compromisso é com o noivo. Então essa que foi a estratégia. Ele falou, Balaque, manda mulheres dançar lá. Os homens, quando viram aquelas mulheres nuas dançando, acabaram se seduzindo, misturando, e misturou, começou a praticar e cultuar aos ídolos de Baal. Isso foi a doutrina de Balaão. Só que a Bíblia fala de três coisas. Fala do erro de Balaão, do caminho de Balaão e da doutrina de Balaão. Então nós vamos ler os versículos ali. Porque um erro, você comete um erro, proposta. Se ser repetido várias vezes, vira um caminho, uma prática. E essa prática se estabelece até virar um ensino. Você vê que é uma coisa gradativa que o inimigo vai colocando diante de nós, da maneira coletiva, da maneira individual. Primeiro é um erro. Você começa a ceder. Só mais um. E aquilo vai virando prática, a consciência vai cauterizando, até virar uma doutrina. Até começa a ensinar aquilo mesmo. Vou falar, é a doutrina de Balaão. Muitos ensinamentos baseados em erros. É um caminho
Por isso que um pouco de fermento leva da massa. Tem que ser radical. Você viu como é que o sacerdote Eleazar foi lá e matou os dois, o homem e a mulher, que é uma figura de Antipas que nós vamos falar ali. Quando a igreja se encontra misturada, cedeu para algum encantamento do mundo ou do diabo, tem que ser radical. Essa palavra é meio pejorativa, ou ela tem conotação negativa, mas nosso meio devia ter negativo, não. Que não se brinca, tem que ser sim ou não. Se ceder um pouquinho de espaço, o inimigo vem mesmo, e quando se vê, já nem distingue mais nada. Nós colhemos Pérgamo até hoje, nós vamos ver um pouquinho aqui para frente. Até hoje a gente colhe um pouquinho dessa mistura aí que houve lá em Pérgamo. Então, olha o erro de Balaão, que Judas 1:11. Ah, velho, deu certo? Te atrapalhei aí, né? Olha aqui a partir do 8. Judas 1:8. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, os falsos mestres, falando no versículo 8, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Então o erro de Balaão tem a ver com... Balaão era um profeta. Começou a usar o seu dom e seu chamado para ganhar lucro, para benefício próprio. Muito diferente de hoje, né? Ele usou o que Deus deu ele, a síntese do caminho do erro de Balaão é isso. É que eu tenho algo que Deus me deu, eu vou usar isso para o meu benefício próprio. A gente pensa em dinheiro, igual tem muito mesmo, né? As pessoas usam muitas vezes o ministério, o conhecimento que Deus deu para ganhar dinheiro, mas tem gente que usa para promoção, para fama, para ser reconhecido, para se eleger. Boa lembrança, para se eleger. Você tem que trazer para conta. E como tem isso? Para se eleger, você vê que o erro de Balaão está aí. Usa as coisas de Deus para benefício próprio. As ovelhas e o ministério é uma matéria-prima para ele consiga se exaltar. Mas nós vamos ver o que Deus vai falar deles aqui mais para frente. Ai deles, está no versículo 11. Ai deles. Porque foram pelo caminho de Caim e por amor ao lucro, se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Então tem muito a ver com os falsos mestres. Você usa o dom de Deus para benefício próprio. Agora em Pedro vai falar do caminho de Balaão. 2 Pedro 2,15. Pode ler, mas deixa eu ver. Deixa eu ver. Os homens são postas submersas, Isso. vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem temor, apacentando-se a si mesmos, nuvens sem água levada pelos ventos, árvores sem frutos no outono, duplamente mortas, arrancadas pela raiz. 13 também. Ondas bravias do mar que se espumam e a sua própria vergonha. Estrelas errantes para quem está reservada a escuridão das trevas por toda a eternidade. Oh, Deus está falando, o que é isso aí? Bom ter lembrado disso, mas eu não viu. Deixei passar esse versículo 12 e 13. E 2 Pedro vai completar também isso aqui, ó. Eu vou ler primeiro o 1 e o 2, para a gente ver o contexto de quem está falando no versículo 15. Pedro fala assim: Mas houve também entre vós... Não, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres. Então foi no presente e no futuro, a partir de Pedro. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
e muitos seguirão as suas dissoluções. Por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles os farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, a sua destruição não dormita. Então farão de vós negócio. E no versículo 15 fala assim: os quais, deixando o caminho direito, esses que nós acabamos de ler, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que a gente falou aqui. Aqueles que usam do que Deus lhe deu para benefício próprio, seja dinheiro, seja fama, seja poder, tem um juízo reservado para esses. Começou lá mais de 1000 anos atrás e nós temos isso até hoje. Porque está ligado à doutrina dos nicolaítas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, um pequeno erro virou um caminho até se estabelecer a doutrina que a gente já leu Apocalipse 2,14. Por isso que a gente tem que estar vigilante. E também discernir o que é um falso e o que é um verdadeiro. A gente julgar o tipo de profeta, ou o tipo de pastor, de líder, sei lá que for, que caminho que ele está te levando. Porque às vezes nós vamos ter desentendimentos de algumas doutrinas. Tem algumas partes da Bíblia que nós não vamos entender igual. Mas tem certos entendimentos que te tiram do caminho em direção a Canaã. É isso que você tem que avaliar. Porque às vezes o pastor tem um entendimento diferente lá, o Renatinho tem um entendimento diferente aqui, mas isso não me tira do caminho. Agora, se esse pastor apacenta a si mesmo, te tira em direção do reino, te põe visão nas coisas daqui, você pode sair fora. Tem que ser radical, porque... Mas é sair fora e ficar em casa. Tem que pedir, Deus, aqui, será que o senhor tem um caminho, tem alguma proposta para mim aqui nesse lugar? Se você ficar comendo comida estragada aqui, ficar vendo as mulheres dançando e foi igual o povo, daqui a pouco você está praticando. Mas é difícil achar um lugar que esteja com uma sã doutrina, mas igual eu falei, que nós vamos ver mais para frente aqui, não é para criar um muro de divisão, mas se está te tirando de Canaã, deixando você no deserto, ali você tem que ponderar, tem que continuar ali. Porque nós vamos ter lugares que às vezes o ensinamento não está maduro, mas está indo para Canaã com uma dificuldade, tem que pedir a Deus sabedoria. Agora, aqueles que realmente estão só querendo lucro, negócio, vai fazendo o que ali? Está querendo eleger em cima do povo, como meu pai lembrou bem, né? Tinha esquecido disso. E como teve isso aí nos últimos anos e vai continuar tendo? Porque Deus tem um plano para o Brasil. Já falei isso várias vezes aqui, porque Deus não tem nada disso. Não tem isso na Bíblia. Isso é doutrina de Balaão. Deus tem plano para a igreja, para os vencedores, no reino milenar. Então, a doutrina de Balaão leva a duas coisas. Primeiro, a prostituição, fornicação, que é a ganância. Isso aqui é prostituição espiritual. Prostituição é quando você dá uma prostituição no nome físico, quando você vende seu corpo em troca de uma coisa. A espiritual é quando você tem o seu dom, o seu chamado, o seu caminho, em troca de benefício próprio. Então, isso é prostituição espiritual. Isso é adultério espiritual. E em Coríntios falou o que a gente leu lá em Números. A gente não cobiçar as mesmas coisas do povo de Israel. 1 Coríntios 10, 8. Vou ler aqui a partir do 6, 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, povo de Israel, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo. Então a história de Balaão lá nos foi feita para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E quais foram as coisas más? Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caiu num só dia 23 mil. A gente leu lá em Números. No dia caiu 24 mil, a praga que quando Deus viu eles fornicando com aquelas mulheres, caiu 24 mil. E nesse processo, às vezes, da igreja adulta, que se mistura, muita gente tem morrido espiritualmente. Tem prostrado no deserto, igual a gente leu aqui. Por isso que as coisas de Deus têm que ser sérias. Um pouco de fermento leva da massa. Depois que morrer, não é perder a salvação, mas se vai morrer e vai ficar prostrado aqui nesse mundo, rodando no deserto. Não vai herdar o reino, vai ser um vencedor.
não vai cumprir o propósito. Porque às vezes parece que eu falo assim, herdar o reino, ser um vencedor é como se fosse uma coisa acessória, porque eu já estou salvo. É o contrário. O propósito principal é herdar o reino, é ser um vencedor, é ser a noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Então, a prostituição, a fornicação espiritual, o adultério espiritual leva à morte e leva à idolatria. Aí eu vou adiantar um pouquinho do nosso estudo, que Apocalipse 14 fala de uma turma que não se contaminaram com mulheres, só que ali no sentido espiritual. As mulheres aqui, as propostas e os ensinamentos desse mundo que o diabo oferece, que é uma figura dos vencedores. Mas nós vamos chegar lá um dia e falar sobre isso. Vamos lá, Apocalipse 14. E olhei, versículo 1. E olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Quem que são eles? São os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Então, quando a gente falar, nós vamos falar com mais detalhe, mas você vê que eles não se contaminaram com mulheres. Esse aqui não está falando de alguém que fez voto de castidade, no sentido espiritual. Não se misturou como o povo de Israel fez lá no Velho Testamento. Aqui não teve fornicações, foram virgens, permaneceu fiel ao noivo, prometido ao noivo. E fala que eles foram comprados como primícias. Aí é um outro assunto, mas se tem primícias, tem o que não é primícias. Eles foram colhidos primeiros. Isso aqui é uma figura dos vencedores que nós estamos vendo em cada igreja, e mais para frente a gente vai entrar em detalhes. E 144.000 é um número figurado, um número que expressa uma coisa completa, e é diferente dos 144.000 do Apocalipse 7, que lá está bem definido, que é 12.000 de cada tribo. Aqui não. Ele está falando de tribo. Está falando que são primícias, não se contaminaram, a sua boca não são irrepreensíveis. São os vencedores, que mais para frente nós vamos falar. Mas você vê que algum contraste, eles não contaminaram, permaneceram fiéis, sem mistura. Não se deixaram seduzir pelas propostas que vierem durante o caminho. Então, esses são os primeiros vencedores, né? Primícias. Eu penso assim. Porque Deus, Jesus usa a figura do plantio, da agricultura do reino dele. E na agricultura ele lançou a semente, e depois nós vamos ver mais para frente, que é uma figura do que acontecia lá com o povo de Israel na festa das primícias. Algumas coisas da agricultura amadureciam primeiro, então tem que ser colhido primeiro. Outros amadureciam depois, vai ser colhido depois. Aí é uma figura do arrebatamento que nós vamos ver mais para frente, mas está bem claro aí, primícias. Que é uma figura que traz esse termo é da agricultura. Alguns são amadurecidos primeiro. Então eles foram colhidos. Por que eles são primícias? Porque não contaminaram com mulheres. E essa é a primeira consequência da doutrina de Balaão. E a outra é a idolatria, que é uma falsa imagem. Eu já falei aqui, eu vou lembrar, que a gente tem essa coisa de idolatria no meio cristão, evangélico, só de imagem de escultura. Isso é idolatria. Mas tem um outro tipo de idolatria, por quê? Quando Deus fala assim, não farás imagens para ti. Deus está falando da imagem física. Só que quando a gente, dependendo da doutrina que a gente aprende e pratica, se eu crio uma imagem de Deus falsa, é idolatria. Se eu crio a imagem de um Deus que vai fazer uma revolução política, é idolatria. Idolatria é criar uma falsa imagem de Deus, seja imagem física ou seja imagem conceitual. Se eu crio uma imagem de Deus que é uma espécie de Papai Noel que vai trazer bênçãos e vai melhorar a minha vida, é idolatria. Então a doutrina errada dos falsos mestres, como a gente leu aqui,
pode me levar a um falso conceito de Deus, eu vou relacionar com Deus na medida do conceito que eu tenho dele. Se eu vejo Deus como meu Senhor, meu Salvador, como meu noivo, aí eu vou relacionar como servo. Agora, o que às vezes o diabo lança no nosso meio é criar falso Deus. Deus que tem bênção para você, um Deus que tem, mas na ótica dele. Deus com a espécie de Papai Noel, um Deus de barganha, que se você fizer tudo direitinho, aí você vai colher. Ou um Deus que está olhando em especial para o Brasil, um Deus político. Isso tudo é idolatria. Para a gente não ter uma falsa imagem de Deus, nós temos que conhecer quem. Quem que é a imagem de Deus? É Jesus. Jesus está aqui. A Bíblia fala que ele é a imagem do Deus invisível. Você que sabe? Pode falar. Pessoas que usam crucifixo, a cruz. Como é que fica? Ali, às vezes, é só um. Se ela não tiver nenhuma superstição, às vezes é só um adereço, ou só um. Ela deve ter um carinho por aquilo, né? Só uma lembrança. Não pode ter uma superstição, que aquilo ali vai me proteger mais. Como o pastor Glenn falava, não faz muito sentido eu carregar o Cristo morto ali. Ah, só tem a cruz. Aí é gosto. Eu não vou, acho que não tem uma regra que é errado ou idolatria. Agora, quando eu tenho, se alguém tem uma imagem mesmo dentro de casa, é porque realmente ela tem uma superstição. Não vai pôr a imagem ali à toa por gosto, porque ela acha que ali vai trazer algum benefício e proteção. Essa é a imagem física. Mas tem essa idolatria que é mais sutil. É a imagem que eu criei de Deus. Aí essa é sutil e eu vou relacionar de acordo com essa imagem que, dependendo da doutrina, vai me fazer pecar. Vai me fazer relacionar com Deus com a maneira errada. E como nós falamos aqui das riquezas, né, que Balaão, essa doutrina, Balaão foi motivado para receber riquezas, Jesus nomeia essa riqueza como mamon, que é criar a imagem de um Deus que tem benefícios para mim se eu for fiel a ele, benefícios físicos. Está lá em Mateus 6. Primeiro com isso nós lemos agora. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, dependendo da tradução. Alguém que foi chamado por Deus e começa a usar esse chamado para benefício próprio, está servindo. Não tem jeito de servir a Deus, não. Ainda que foi Deus que te deu aquele chamado. Só que depois você vai ter que prestar contas. Não tem jeito de servir. Então, qualquer ministério, irmão, precisa ser somente irmão que está usando dos outros irmãos para benefício próprio, não está servindo a Deus. É o que está falando aqui. Então não pode ter essa mistura, não. Essa que foi a doutrina de Balaão. Ele agora falou: se eu não tenho como destruí-los, então eu vou fazer eles pecarem, vou lançar doutrinas que enfraquecem. Eles vão adulterar espiritualmente e vão criar a imagem de um falso Deus. E aí não vai desenvolver, não vai crescer. Vai blasfemar o caminho da verdade, como está escrito lá em Pedro. Então essa que é a doutrina de Balaão, essa mistura aí. Mas a Bíblia também fala a doutrina dos nicolaítas. A gente viu aqui na igreja de Éfeso, eu vou relembrar algumas partes, que os nicolaítas, a palavra Nicolaus, né, significa dominadores do povo ou vencer os leigos. Como é que isso virou doutrina lá na época de Constantino? Como ele abriu os templos pagãos para os cristãos e para os pagãos, encheu de gente na igreja, até quem não era convertido, porque os cristãos agora tinham benefícios dentro do império. Então foi enchendo de gente. E tinha muita gente que nem sabia nada de Deus, de Jesus. Então começou-se aqueles que entendiam serem especialistas nas coisas espirituais, enquanto os outros viviam cada um sua vida. E começou a estabelecer uma hierarquia. Esses aqui são chamados para coisas espirituais. Os leigos têm que se sujeitar a ele. E foi criando uma divisão no povo de Deus que não é o que Jesus falou. Que aí os nicolaítas também eram chamados porque recebiam benefício, recebiam dinheiro do império, isenção de impostos. Então foi uma coisa bem sutil. E aí o povo começou a sujeitar eles. O que eles falaram era o certo, porque eles eram especialistas. E isso mudou de nome nos nossos dias hoje. Porque hoje
no sistema protestante evangélico, às vezes não é declarado, mas tem essa hierarquia. Às vezes a liderança gosta de ser chamada de um nome de pastor, de apóstolo, e eles são superiores, tanto é que eles se vestem diferente. Hoje já está mais, em alguns lugares está mais ameno, mais light, mas põe um terno e gravata, ele fica lá na frente, no lugar mais alto, ele chama ele de pastor fulano, beltrano. Vou dar só alguns exemplos. É ele, porque ele é ungido do Senhor, né? Usam até a Bíblia. Ungido, todo mundo é ungido do Senhor. Então essa hierarquia ainda está no nosso meio, a doutrina dos nicolaítas. E na igreja católica foi mais forte que o Papa é o que ajudou Deus, né? Ele é que é o Papa, ele é que é o final. Ele fala com Deus, ele tem tudo. Virou a figura idolatrada. Idolatrando. Na pessoa começou forte. Você já fazendo o papel de Jesus. O papel intermediador entre o povo. É porque é isso mesmo, porque nós vamos chegar lá, né, na Tiatira, por quê? Aqui começou o sistema de padres. Na Bíblia não chama padre, mas os especialistas começaram a chamar padre. E quando chegou o Papa, ele era o padre máximo. Padre de todos os padres, o Papa, o mediador. Ele era o sumo pontífice máximo. Já viu essa expressão? Sumo sacerdote. Não, na Tiatira. Aqui começou o sistema de padres. Foi gradativo, até chegar aí na Tiatira, começar o papado. Ele está formando o que a gente tem de igreja católica durante aí 270 anos. Não, porque Jesus, que eu falei aqui, Jesus estabeleceu 5 ministérios e um grupo de pessoas para supervisionar a igreja. Que eu vou ver que a Bíblia chama de bispos. Vou falar aqui. Só que não tinha hierarquia, eles eram para servir, era uma função, não um cargo. Diferente, né? Cargo, uma função. E quando veio essa época aqui de Pérgamo, esses que estavam lá, que começaram a misturar e entraram. Só que muitos acreditavam que isso era uma coisa boa que Constantino fez, igual eu falei semana passada. Não, chegou a vez da igreja. A igreja foi muito perseguida agora, acho que chegou o reino. Muitos achavam que era já o reino, e daí que surge a doutrina do amilenismo, que não tem reino milenar. Porque é ali que começou o reino milenar, a vez da igreja, e eles, como estavam recebendo benefícios, foram se corrompendo, esses que Jesus estabeleceu. Então, Deus não deixou desorganizar a igreja. Colocou gente experientes. Os clérigos era isso, foi se especializando e se distanciando do povo. Mas todos têm a função que eu vou falar aqui. Então, ancião e presbítero é um tipo de pessoa, não é um título, um cargo. Significa a mesma coisa. Os presbíteros da igreja, os anciãos, as pessoas mais experientes. É um tipo de pessoa que tinha lá, na igreja primitiva sempre teve. Não temos mais experientes, que estudaram mais a Bíblia, que Deus já falou mais com eles. É um tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, a Bíblia chama de bispos ou pastores. Aí é uma função. Porque eles são mais experientes e Deus os chamou, eles vão exercer a função de pastorear ou de supervisionar, que a palavra bispo é supervisão. É assim que funciona a igreja. Deveria funcionar. Não como cargo. Não como um pastor presidente central e uma hierarquia que vai definindo como se fosse uma empresa. A igreja do pastor fulano. Não existe isso. Eu já falei aqui. E isso é doutrina dos nicolaítas, que veio lá, começou lá em Constantino. E eu vou mostrar aqui, já falamos, vou repetir. Porque hoje na igreja só tem pastor. Mas a Bíblia fala de 5 ministérios. 5 homens dons. Nós vamos ler lá. Vamos ler aqui antes de eu falar. Efésios 4. Versículo 8, depois o 11. Vou ler aqui a partir do 7. Mas a cada um de nós, então todos, foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Qual dons? Está no versículo 11. Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então tá aí, tá bom. Então Jesus deu 5 homens dons. E quando não tem esses 5, aí fica menino e fica levado por vento de doutrina. Vai falar, nós vamos chegar ainda, né? Sardes, que é a igreja protestante da Reforma, trouxe um pouco de Tiatira, trouxe um pouco de Pérgamo. O que era padre virou pastor. Continua uma figura central. O que era catedral virou templo. E continua a hierarquia. Ainda que não seja velada ou declarada conforme era na igreja católica, na protestante tem também. E faltam os outros 4. Cadê o evangelista? Cadê o profeta? Cadê o mestre, o apóstolo? Isso não precisa de ser nomeado. Ah, fulano agora é assim. Isso tem, igual eu já falei, isso tem que ser manifestado no dia a dia. Não precisa de falar você, ó, vai manifestar na comunhão e na oração, Deus vai revelar quem que é quem. Mas como tem essa hierarquização, aí fica centrado na figura de um e todo fica dependendo dele. O que ele falar é verdade. Hierarquia não. Não, todos têm todos têm sua função, né? Todos têm sua importância. Exatamente. Não é vertical, né? Descendente, né? A hierarquia é a única coisa. O irmão mais velho, o resto é tudo irmão. Jesus é o irmão mais velho de uma não. Mas é tudo irmão. Ele é o primogênito. E nós somos irmãos com funções diferentes. Então, a doutrina dos nicolaítas é quando estabeleceu esse... Como eu falei, em Éfeso era só uma obra. Alguns tentavam praticar isso, mas Éfeso odiava isso. Éfeso não aceitou isso, não. Que é o final da igreja do primeiro século. Já em Pérgamo, não. Aceitou, porque Constantino oferecia bens e benefícios, e entrou muita gente que não sabia nada de nada, então falou, não, deixa eles falar a verdade pra gente lá, enquanto a gente vive a nossa vida aqui. E às vezes acaba sendo assim, a igreja gera uma igreja de consumidores. Aí eu vou lá para ver. Então, que a Bíblia é só em latim. Só em latim. Eu estudei esse lugar de ninguém sabia nada. É latim. E você tinha que... Eu explicar para a escuridão, filho. E as pessoas achavam era bom, ó. Comodidade, Luciano, não. Mas então, essa estrutura aumenta essa comodidade, facilita essa comodidade, promove essa comodidade. Isso Jesus fala que odeia a doutrina dos nicolaítas. Verdade, essa doutrina dos nicolaítas, ela destrói a função dos membros do corpo. É o que eu vou falar. A função, ela é dada pelo Espírito Santo, ele distribui os dons, né? E essa doutrina acaba tirando o foco. Aí a gente coloca só para aquelas pessoas especiais, né? Centrais. Na verdade, nós temos que levar essa ideia, né, sobre essa coisa de que nós somos o corpo. Por isso nós temos função de tomar um lugar. É o que eu vou falar aqui. É isso que eu vou falar aqui agora. A doutrina dos nicolaítas, é o que o irmão falou, prejudica o sacerdócio. Que em 1 Pedro fala que todos nós somos sacerdotes. Vamos falar aqui. 1 Pedro 2,5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificado como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo. O que é um sacerdote? O sacerdócio é uma mediação. Eu sou um mediador de alguma coisa que Deus me deu para vocês podem ser para mim. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir no corpo. Quando eu estabeleço uma pessoa para fazer isso, aí o corpo fica manco, fica doente. Fica doente. Se eu ficar agindo só com essa mão aqui, a outra vai atrofiar. E esse é um dos problemas do estado da igreja hoje. Nós temos 5 ministérios lá. Ele só centrou, né, desde a igreja protestante, os pastores como a igreja figura central. Isso traz prejuízo no meio do corpo. Cria um monte de menino, um monte de consumidor.
Vou lá ver o que vai ter para mim hoje. Ah, hoje a pregação foi ruim. E fica domingo só consumindo. E aí prejudica nosso tipo. E como é que uma coisa leva a outra? E prejudica o nosso tipo de reunião. O nosso tipo de reunião é uma reunião vertical, horizontal, vertical, um lá na frente, a gente só fica consumindo. Mas lá em 1 Coríntios 14, fala como deveria ser nas reuniões. Eu vou ler só um versículo lá. 1 Coríntios 14, 26. Olha a pergunta aqui. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? O que nós vamos fazer quando a gente ajuntar? Quando a gente for para a igreja, né? Agora eu tô falando. Aí fala assim: quando vos congregais, ou juntardes, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E aí ele vai dar os outros detalhes aqui. Mas cada um deveria, na reunião, como é que eu acho que deveria ser? É chegar aqui e orar, e deixar o Espírito Santo dirigir. Ah, eu tenho uma palavra aqui. Ah, eu tenho um cântico. Eu tenho um testemunho. Que nesse formato aqui, o Espírito Santo tem mais liberdade. Na outra, ele já está predeterminado. Vai ter a música, vai ter o dízimo. O Espírito Santo continua falando, mas limita. Porque tem mais gente para abençoar, mas recebendo alguma coisa. Você está recebendo alguma coisa durante a semana na sua casa, você. Então, deveria. Mas é assim que deveria reunir, é assim que era reunido. Não é essa coisa formatada que começou lá na Igreja Católica. Veio para a Igreja Protestante, que a gente começou aí. Depois mudou de formato na Protestante. A gente se orgulha de ser da Reforma. Nós vamos chegar lá. A Reforma foi incompleta. Não por parte do Espírito Santo, porque o homem meteu a mão, mas nós vamos chegar lá. Vai variar. Cada um tem. Cada um tem. É um que tem. Cada um. Porque aí você pode falar assim, ah, mas eu não tenho nada não. Mas às vezes você está em um processo, mas uma hora vai ter que manifestar. Eu para essa igreja, estou indo, com o campeonato, aí o Senhor coloca, você tá tudo errado. Isso. E vão manifestar essa presença. Que está em mim, está em você, né? Está em cada um de nós. À medida que a gente deixar de buscar, que a gente santificar, de gastar tempo com Deus ao invés de outras coisas. As propostas que surgem no mundo são muitas, né? E aí o tempo, como eu já falei que o tempo é bem mais precioso do século XXI, chama tempo. Eu acho que é dinheiro, não é tempo. Que com o tempo é que você vai fazer as coisas. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Ou do meu sono, ou do meu curso, ou do, sei lá, de alguma coisa. O inimigo, né, das nossas almas, assim, a intenção dele é justamente essa. É nos desviar do Espírito Santo. Você pode fazer tudo, mas que não tem o Espírito Santo. Isso que fica apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganador de doutrina de demônio. Então, o foco dele, entender é isso, te desviar do Espírito Santo. E uma igreja muito bonita tem tudo, mas não tem o Espírito Santo. Você pode fazer tudo, mas menos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai sendo colocado aos pouquinhos para fora da igreja. E a igreja não mora. Aos pouquinhos vai sendo colocado de lado. Aí a carta aos Gálatas retrata bem isso. Vós sois tão insensatos e começaste pelo Espírito, agora quereis acabar pela carne, terminar pela carne. A carta aos Gálatas, na Galácia, na Galácia, isso aconteceu assim, ó. E a doutrina dos nicolaístas, essa hierarquização, aí estabeleceu um tipo de reunião que é centrada no templo, um sacerdote principal e no sermão que ele prepara. Aí toda reunião a gente repete aquilo. Aí a igreja está indo, Jesus está com ela, mas está chamando o tempo todo aqui. Mas não é. Esse sim foi o que aconteceu durante esses 2000 anos aí. Esse é o nosso formato. Eu vou chegar em Sardes ainda. Mas veio aqui de Pérgamo, que a gente já tira ainda. E aí Mateus fala que
não devemos ser igual os do mundo, né, os governadores que têm, chamam eles de príncipes. Fala assim, que aquele que quiser ser maior entre vós, seja o vosso servo. Então, o que eles chamam às vezes de liderança, é o contrário, é para servir. Líder, né, no reino é aquele que serve. Todos aqueles ministérios é para servir, não para ser servido, para ser reconhecido, para ser honrado, é o contrário, é para servir. É, exatamente. Não, infelizmente. Eu queria ler aquele texto em Amós ali que Deus fala das reuniões que tinha lá na época de Israel, para ver se significa para nós hoje. Amós, tem que chegar aí no meio da Bíblia, vai descendo. Malaquias, Zacarias, que vai achar aí. É. Depois de Daniel tem Joel, Osé, Joel e Amós. Espera, Amós 5. Não é todo dia que a gente lê Amós, não, né? É na época que o povo de Israel, o reino do norte, estava corrompendo, quase sendo cativo lá pela Síria. Foi, mãe? Deu tudo. Já foi, né? A coisa da porra. Tem a morte, não é? Onde você tá? Show? Amós. Amós 5:21. Deus fala assim com eles: aborreço e desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes, nas vossas reuniões. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Não dá para traduzir para os dias de hoje. Tem alguma tradução diferente aí? Vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Aí. Nenhum que me ofereçais holocausto e oferta de manjares, não me agradarei delas. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais bons. Afasta de mim o estrepito dos teus cânticos, Cânticos. porque eu não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então é uma reflexão das nossas reuniões, né? Exato. Porque se o Espírito Santo estiver do lado de fora, é sacrifício da carne. Ainda que seja bem intencionado, ainda que E traz emoções. traz emoção. Chora. Tem uns corais aí que não vou dizer o nome, né? Uma voz. Olha. Coisa pra você saber atingir, né, o emocional. Tem muita técnica. Tem muitas técnicas. Chorando. É uma maneira de seduzir. Nós vamos falar mais pra frente. Isso aqui eu coloquei por quê? Na época lá de Constantino, começou a se formar a Igreja Católica, os nicolaítas, os especialistas, eles sempre faziam concílios. Aí tem o concílio de Nicéia, concílio de Trento, que eles faziam reuniões para definir doutrinas. E aí algumas pessoas, alguns movimentos gostam de questionar a fé cristã, por quê? Que nesses concílios que foi formado a Bíblia. Que foi nesse concílio que foi definida a divindade de Jesus, e que foram os três principais, que nesse concílio foi definido a Trindade. Mas o que aconteceu nesses concílios só foi oficializar no Império o que já era doutrina de 200 anos para trás. E por que eu coloquei esse exemplo aqui? Eles falam que a Trindade foi inventada pela Igreja Católica, e é uma cópia das religiões pagãs. Que toda religião pagã tem sempre uma três. Mas eu vou explicar. Começou foi do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É eles que copiaram. Mas como os judeus vieram depois do Egito, e o cristianismo veio do judaísmo, eles falam que nós estamos copiando aquilo. Foi isso que aquele livro Código da Vinci, depois virou filme, insinua lá, que a Bíblia, a Igreja Católica que formou a Bíblia. E alguns livros ficaram de fora. E o que está escrito em alguns livros ali não é bem assim, não. Isso vai aumentar muito para tirar
o poder de Jesus, né? Tirar a verdade de Jesus, e muita gente fica, se você vê o argumento, faz sentido. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para as próximas gerações. O que aconteceu nesses concílios só foi oficializar no Império o que já era doutrina. Tem 200 anos antes do Constantino. Inventou isso aqui, não surgiu de nada a Bíblia ou a divindade de Jesus. Eles oficializaram lá, mas não foi eles que criaram. Então o que o diabo tenta fazer agora é isso. Não, tá vendo aqui, ó. Sempre existiu uma trindade. O que vocês têm na Bíblia aqui hoje surgiu desse que só foi mudando de nome. Realmente tem mesmo. Sempre tem uma mulher e um filho. Olha lá. Se você olhar, só que vai a Maria e o filho Jesus. Mas não é não. Agora, por que nas religiões pagãs tem uma mulher e um filho? Por que eles adoravam isso? Que começou lá em Babel. A Bíblia cita Nimrod, Semiramis e Tamuz. É parte da história paralela. Tamuz a Bíblia fala também. Por que, como é que o diabo é? Porque lá no jardim do Éden, Deus falou o que com Adão? Que da mulher sairia uma semente que pisaria a cabeça da semente. Da serpente. Em outras palavras, de uma mulher, o filho de uma mulher, que vai ser o salvador da humanidade. Então, a partir de Babel, o diabo se apresentou. Com essa trindade aí. Sempre vai ser uma mulher adorada que vai ter uma esperança de alguém que vai nascer. Já viu os filmes, sempre esse enredo? Um menino prometido. Só que não vai falar Jesus. E assim também vai ser o anticristo. Vai ser essa promessa. Aí começou a adoração da mãe também na época aqui. Então eu estou trazendo. É. E essa adoração à mãe vem por causa da esposa de Nimrod. Quando nós formos falar de Babel, eu vou falar com mais detalhes. Nós estamos falando que esses concílios, eles não definiram nada. Eles oficializaram. Depois desses concílios trouxeram, sim, heresias, como adorar a mãe de Deus e o menino Jesus. Foi tudo como uma mistura, estabelecendo alguém para definir as doutrinas. E aí foi se corrompendo. E quem vê assim, parece que uma cópia mesmo. Eu já vi alguns filmes, alguns documentários, que já vi gente abalar assim, meu Deus do céu, tá tudo errado. E tem gente que abandonou mesmo, que não tem a firmeza. Então é essa a doutrina dos Nicolaitas e do Balaão. Que deu errado. Só que Deus fala assim com eles: batalharei contra eles, agora no Apocalipse 2,16, com a espada da minha boca. Contra quem? Contra esses que levantam a doutrina dos Nicolaitas e a doutrina de Balaão. Deus vai com a espada da boca. Por isso que ele apresenta em Pérgamo com uma espada de 2 gumes. Que tem que separar essa divisão, tem que cortar esse adultério aí. Jesus apresenta para cada igreja conforme o estado espiritual dela. Não pode ter mistura, não. Nós vamos ter que quebrar esse vínculo aí. Assim como aquele sacerdote Eleazar lá, e foi lá e matou, quebrou o vínculo. Individual. Jesus vai vir contra aqueles que estão levantando essas doutrinas. Ele vai julgar o seu povo. Na igreja somos nós. Eu entendi. Todos aqui, se eu tiver um ajuntamento que segue o mesmo tipo de doutrina, Deus vai contra todos aqueles que estiverem lá seguindo o mesmo tipo de doutrina. Tá certo, não sabendo de nada, tá enganado, tá achando. Tem gente que quer ser enganada, porque é mais fácil. Mas Jesus alerta: eu vou vir contra esses com a espada da minha boca, com a sua palavra, vai julgar, vai trazer juízo. Porque essa que é a mistura. O mamon, as riquezas, quer fazer frente ao Pai. Satanás sempre quis fazer frente a Jesus, o anticristo, mas parecer com Cristo. E a carne quer misturar com o Espírito. Então por isso que tem que haver essa separação. E a espada de 2 gumes está escrita em Hebreus 4,12. Que eu vou falar um pouquinho que meu pai falou aqui da emoção, da alma e do Espírito. Tem um negócio queimando, eu acho que a Ju tá lá na cozinha. Hebreus 4,12. Assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele.
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tá vendo? Agora, é a palavra de Deus pelo Espírito Santo que separa o que é alma e espírito. Isso aqui é uma coisa difícil na igreja. Porque a alma é feita de intelecto, emoções e vontade. Então, às vezes, nas reuniões, se eu estou sentindo uma emoção, eu confundo com a unção do Espírito Santo. E às vezes, muita coisa que é emotiva é chamada de unção do Espírito Santo. E tem que ver se é mesmo. Às vezes é só emoção. E a música em si, não é que ela é má, mas ela produz emoção. Se pôs uma música lenta, você vai ficar melancólico. Se pôr uma música animada, um rock and roll, você vai ficar agitado. E às vezes confunde isso com unção do Espírito Santo. Ah, hoje teve poder, Deus manifestou aqui. Não, porque assim, a música tomou um lugar dentro das nossas reuniões que não deveria ter tomado. O que transforma alguém não é aquela emoção que eu senti lá, não. Transforma é a palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis é um processo. E a verdade é uma pessoa. Então não existe transformação instantânea porque eu senti uma emoção, porque eu fui lá na frente. Então isso é alma. A alma, quando a gente fala assim, acha que a alma, ainda que você esteja bem intencionado. Quando a gente fala carne, acha que as práticas imorais. Mas tem a alma também, que às vezes bem intencionada, confunde com o espírito. Agora a palavra de Deus ele vai confrontar o que é alma e espírito. Como é que quer ser que é alma e espírito? Não é que o fogo vier do dia a dia, o que é do espírito permanece. A alma não permanece, não. Vai corromper. E acaba de mandar por ideia para os nossos corações de grossonaria e de frialdez. Vamos lá, no coração, quando você vai ter um pronto, você não tem mais, não sabe mais o que é voz do Espírito. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Você já nem sabe mais se foi Espírito Santo, se foi água. Você não tem mais. Você vai se embriagando, você perde a sobriedade. Uma coisa, você perde onde que eu estou. Então, isso vai causando isso. A pessoa perde a sobriedade. Ela já não sabe mais quando é que eu ouvi a voz do Espírito Santo, porque a alma fala mais alto do que a voz do Espírito Santo. Você já não sabe mais distinguir. Isso é um perigo. Engano, né? Porque esse é um outro problema, assim. Se a gente tem pouca comunhão com o Espírito Santo, eu não conheço reconhecer a voz dele, eu nem sei discernir. Por exemplo, se eu falar, meu pai falando naquele telefone ali, eu sei que é meu pai, nem preciso falar Renato, não. Porque eu tenho convivência com ele. Fala assim, eu não escuto Deus. Você não tem parado para ouvir. E vai atrofiando a vida e vai discernir o que é alma, o que é minha cabeça, o que é o espírito, é uma prática. Tem que investir tempo ali no quarto, até ficar automático. Isso é o Espírito Santo, se não é. Não é que é difícil ouvir a voz de nós, é que estão tão carnais que o espírito tem pouca. Não para ouvir. Não para ouvir. Espiritual, mas como carnais. Então, onde tem uma igreja adúltera, misturada, como já falou aqui nas duas reuniões, tem que ter essa espada aqui. Tem que dividir, tem que separar e tem que cortar na raiz. Não pode ter mistura. E para terminar, nós vamos falar do Antipas. Lá no versículo 13 fala, e não negaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. A Bíblia e a história fala pouco desse Antipas. O que eu já vi falar é que ele foi uma fiel testemunha e que ele foi morto dentro de um trono, de um touro de ferro. E acenderam ele lá dentro e ele morreu lá dentro queimado. Por isso que eu pus essa imagem. Ele foi um mártir, né? Igual Jesus falou aqui. Ele foi uma fiel testemunha. Ele teve esse batismo. Eu não sei. Mas ele teve essa honra de receber esse título, de testemunha fiel. Agora, o nome dele morreu, ué. Glória a Deus, ué. Mas nós vamos ver semana que vem o que um vencedor vai receber por ter sido fiel. Mas o nome dele vai nos falar o significado desse Antipas. Que Antipas significa contra todos. Não tem anticristo, contra Cristo, anti alguma coisa? Então, contra todos. Então, Antipas era o quê? Contra toda essa mistura. O significado do Antipas é contra toda essa mistura, contra toda essa fornicação, esse adultério. Foi aí, Ele se posicionou diante de uma maioria que estava se deixando se misturar. Fiel testemunho. Fiel testemunho. Tem? Eu não sabia. Eu não sabia, não. Eu tinha de imagina.
É pesado. Mas assim, olha para você ver o privilégio dele. Ele foi lembrado por Jesus para ser escrito na Bíblia. Ele foi honrado. Ele não sabe. Ele não sabe. Vai saber um dia. É. Mas é contra todos. Isso chama a gente para um chamado. Colocar-se na brecha igual eu li aquela vez ali semana passada em Ezequiel. Quando tudo estiver misturado, corrompido, precisa de alguém que se posicione contra. Do Antipas. Aí eu vou ler aqui o chamado de Ezequiel, que foi Ezequiel foi chamado para se colocar. Para falar para o povo dele, não para as outras nações, numa época que Israel já estava quase cativo da Babilônia. Aqui às vésperas do cativeiro da Babilônia. Como nós estamos na véspera do cativeiro da igreja. Que Tiatira é quando já é cativo da Babilônia. Então, Ezequiel 2, versículo 3, 7. É o chamado de Ezequiel. Fechou? Capítulo 2, versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, não necessariamente você tem que ser bem recebido para saber que foi Deus que falou, não. Às vezes você não vai ser reconhecido, não. Versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as tuas palavras, nem te assuste com os teus semblantes, ainda que são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Agora no 3, 4. Disse-me ainda, filho do homem, Ezequiel, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então Deus chamou para falar para dentro. Pois tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Deus falando que o povo lá de fora ouviria ele mais que o povo de Israel. Mas a casa de Israel não te quererá ouvir, pois eles não me querem escutar a mim. Porque toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como esmeril a tua fronte, mais duro do que a pederneira. Não os temais, pois, nem te assuste com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que hei te dizer, ouve-as com os teus ouvidos, e vai ter com os do cativeiro, com os filhos do teu povo, e lhes farás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, às vezes a missão de falar para dentro pode ser mais difícil que da missão de falar para fora. Mas esse, em tempos de cativeiro, de adultério espiritual, Deus levanta os antipas. Mas eu vou ler um último versículo aqui, porque aqueles que foram chamados ou foram iluminados não é para se ensoberbecer e nem para criar um muro de divisão. Eu estou aqui o certo e eles ali estão errados. Você está entrando na doutrina Nicolaitas ainda que você esteja certo. Esse é um perigo. Eu falava com um amigo meu, todo mundo, uma boa parte, passa às vezes por uma decepção com o sistema, com a igreja, com o sistema. Porque às vezes é as duas vistas. Mas eu falo, você vai ter um momento de intolerância. Nossa, não aguento igreja, não aguento isso. Mas a intolerância tem que passar para compaixão. Mas essa compaixão não pode virar conivência. Então existe um equilíbrio aí. Que tem gente que fica intolerante, não quer saber de igreja não. E aí afasta. Não é por aí não. Nós vamos ver o que está escrito ali que Paulo falou com Timóteo. Mas outros aí fica no meio termo, né? Politicamente correto. Não, mas não é bem assim não. Não, tem que ser duro. Então a gente tem que ter... Se você recebeu uma luz, que você seja a luz. Não precisa usar essa luz para benefício próprio, para se separar, se distinguir dos demais e se achar superior.
Agora eu falei que uma vez eu gosto de fazer a oração a Deus. Não deixa saber o tamanho que eu fiquei. Então eu vim sou BBC. Deixa eu achar que eu sou ruim mesmo. Melhor assim. E aí Deus, Paulo fala um conselho para Timóteo, para lidar com os irmãos. Que às vezes quando você tem uma decepção com o irmão, ou com a igreja, ou com o sistema, você vai ficar intolerante. Porque vai dar uma mágoa, mas você vai ficar intolerante. Né? Você vai com ir daquilo. Nossa, eu estava nisso aí, eu nem ouvi falar. Mas a intolerância tem que passar para a compaixão. Bom, esses irmãos precisam, não pode haver conivência. Porque se começa a ter compaixão, precisa desses irmãos. Esses irmãos precisam de ver o que eu vi. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter o equilíbrio de confrontá-lo e de caminhar com ele. Então, receber luz, receber entendimento é uma responsabilidade grande, que pode virar pedra de tropeço e quase virou para Paulo. Ele precisou de um espinho na carne, que ele recebeu muito. Para que não me soberbecesse, Deus colocou de Satanás me esbofeteasse. É assim que está escrito. Então, vai. Intercessor, você não pode virar um perseguidor. Tem que ser intercessor e não perseguidor. Porque às vezes você começa a combater muito o sistema, você acaba perseguindo a igreja de Deus. Nós vamos ler os dois últimos versículos para terminar a reunião de hoje. As coisas de Deus são sérias. Nós que baixamos, igual eu falo, nós baixamos o sarrafo e achando que o evangelho é isso aí. Vamos cantar, vamos ler Bíblia, vamos aprender, mas é uma obra séria e santa. 2 Timóteo 2, 23. Vou ler a partir de 2 Timóteo 2, 22. Paulo dando os conselhos para Timóteo. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões tolas e desazizadas, sabendo que geram contendas. Agora é o conselho aqui. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando ou manso para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Está corrigindo com mansidão, que é na esperança de que Deus é que vai conceder o arrependimento. Então não convém sair contendendo, confrontando, batalhando. Senão vai ser igual nós vamos ver ali. Você pode ser um perseguidor da igreja. Tem um pastor famoso aí, não vou falar o nome dele não, que ele criou uma divisão. Cristianismo lá e o caminho da graça aqui. Vocês já entenderam, né? E ele fala cristianismo é o pulo da cadeira. Quem é ele? Quem que é ele? Ele pode falar evangélico, protestante, mas ele fala no geral. Cristianismo, tal, tal. Ele criou um muro. Ainda que o cristianismo, os evangélicos estejam errados, mas não é esse o caminho da maturidade. Eu falo, a maturidade não é medida pelo conhecimento, é pela relação com o irmão. Então, se relacionar bem com o irmão, é bom você ter conhecimento, mas não necessariamente. Conhecimento pode entorpecer e você ficar daqui, porque a verdade sem amor mata. Ciência incha, mas não. Amor edifica. A gente tem que pedir a Deus compaixão sem virar conivência. Tem hora que tem que confrontar mesmo. Igual Jesus pegou o chicote lá no templo e sai daqui, moçada. Vocês estão fazendo na casa do meu pai. E tem hora que ele esse equilíbrio aí. Por isso que tem que ser sempre movido pelo Espírito Santo. E teve um episódio em Atos que, deixa eu lembrar quem falou aqui, que vamos lá, Atos 5, para terminar. Gamaliel. Atos 5:33. Então o pessoal estava questionando Pedro e os apóstolos se aquilo era de Deus mesmo. Aí Gamaliel, que era um fariseu, dá um conselho aqui. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saísse aqueles homens. E prosseguiu. Varões israelitas, acautelai-vos a respeito dos que estáis para fazer a estes homens, que era Pedro e os apóstolos.
Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se juntaram uns 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão estes homens, e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Eu li esse texto todo para falar isso aqui, porque, dependendo da sua postura, ainda que eles estejam errados, maneira que você se posicionar, você pode estar combatendo contra Deus, porque ainda é nossos irmãos, ainda é filho de Deus. Apesar de. Então, como eu falei, a intolerância, a gente tem que vencer a intolerância, mas não pode virar conivência. Não tem esse link, é só o Espírito Santo. Tem hora que vai confrontar mesmo, igual Deus chamou o Ezequiel lá. Eles são duros, mas a sua fronte vai ser mais dura ainda. E tem vezes que você vai andar uma milha com o fraco, como Paulo falou, né? Fiz fraco para com os fracos. Você tem que estar disposto para o Espírito Santo, não tem que pensar em si mesmo. Mas eu estou certo, mas está errado isso. Às vezes você está querendo só se distinguir dos demais. Basta um orgulho, me sentir diferente, me sentir melhor. Aquele está menor. Esporte é para todos, senão a gente fica desanimada, né? Não, é. Se sente impotente, desanimado. Mas tem de bom, né? Mas Jesus está andando no meio dos candeeiros e. Gente, É. Não custa nada é com o antigo. O antigo, fiel testemunho. Foi assado. E aí, semana que vem, nós vamos terminar a carta falando da promessa aos vencedores. São duas promessas. O Antipas, com certeza, vai receber. Porque Deus é justo, Jesus é justo. Não, tem a promessa para o vencedor. Então é isso. Você ora, Crisinho.